Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Sou professora de astrologia, professora de tarô e aqui nesse canal eu falo sobre astrologia, sobre espiritualidade, energia, autoconhecimento. Então seja bem-vindo e seja bem-vinda se você está chegando agora. E para você que sempre está me acompanhando, para você que sempre está aqui, muito obrigada. Nosso último vídeo foi assim um sucesso. Gostei muito que vocês interagiram, gostaram do conteúdo que eu trouxe para vocês. Muita gente identificou, eu sabia que vocês iam se identificar com aquele conteúdo de confusão, de nebulosidade. Mês de abril, eu gravo esse vídeo hoje é dia 8 de abril, então tá tudo meio confuso, porém as coisas tendem a clarear. E eu gosto de trazer algumas reflexões, né, sobre a temporada astrológica do momento, porque quando a gente sente as coisas com maior impacto. Então quando a gente fala do ano novo astrológico, da energia de Áries, Saturno em Áries, Netuno em Áries, que eu sempre falo aqui, a gente tá falando de uma energia sobre o eu, sobre o indivíduo, sobre quem eu sou. Então, se você é o tipo de pessoa que tá se perguntando assim no momento, qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Se você tá se perguntando sobre a sua vida em si, sobre coisas que fazem sentido, sobre o que não tá fazendo mais sentido, não se sinta um peixe fora d'água, não se sinta estranho, parabéns, você tá na onda de Netuno em Áries, você tá sentindo Saturno em Áries, que é justamente essas crises, vou usar entre aspas, onde você tá se perguntando sobre si, refletindo sobre a sua vida, sobre tudo que você já caminhou, tudo que você construiu, e agora nesse checkpoint, nesse momento você se questiona, valeu a pena? Faz sentido? O que faz sentido eu continuar e o que eu tenho que deixar para trás? O que já não faz mais sentido comigo? Qual é a nova versão minha? Ou a vida nova que eu gostaria de ter? Porque da vida que você já veio, você já tá cansada, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo pros clientes, que a sua vida nova custa a sua vida antiga. Então, existem muitas versões nossas ao longo da vida, nós temos muitos papéis. Só que às vezes a gente tem que saber identificar essas versões e esses papéis. Então eu vou dar um exemplo. Eu sou filha, então eu tenho pais, então eu tenho o meu papel como filha, né? A Jaque é filha. Eu sou mãe, então eu tenho o meu papel, a minha versão mãe de gêmeos, mãe do B e do Rafa. Então eu sou mãe de dois meninos que são totalmente diferentes, apesar de serem gêmeos. Eu tenho um relacionamento amoroso, então eu tenho a mulher. E eu tenho também um antigo relacionamento, então eu também tenho uma mulher que já foi ferida. Eu tenho um trauma também dentro dessa versão, dessa persona, que é a mulher. Eu tenho a minha espiritualidade, então eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha filosofia de vida, eu tenho a forma que eu me conecto com o propósito, com o divino. É meu, é minha versão. Eu tenho o meu lado profissional, eu tenho a minha versão como amiga, eu tenho a minha versão como professora, porque eu tenho alunas, eu tenho a minha versão youtuber aqui, falando com vocês, né, nas mídias, palestrante também, sempre tô nos canais, sempre dou palestras em podcasts e tudo mais. Ou seja, eu tenho muitas versões. Só que o que acontece? Às vezes a gente se perde nessas personas, às vezes a gente se perde ou a gente se identifica demais com uma dessas versões e a gente abandona as outras. E aí que tá o problema, eu vou usar o termo problema, por quê? Porque a temporada de Áries, quando a gente fala de Áries, a gente tá falando sobre a identidade verdadeira, sobre a nossa essência. E a nossa essência é tudo isso e mais um pouco. Eu posso ser a mãe, mas eu posso também namorar, eu posso ser fitness, posso gostar de ir pra academia, eu posso gostar de trabalhar, posso gostar de ganhar dinheiro, posso gostar de viajar e tá tudo bem. A questão é que quando você se identifica muito com uma versão sua, você se cristaliza, você se aprisiona ali também. E aí, Netuno em Áries, ele tá gerando em muita gente essa crise entre um confronto entre o que você é versus o que você aprendeu a ser. Então, a sua alma foi, até nesse momento, até hoje, vamos assim dizer, de uma forma, de um jeito. Vamos assim dizer que você tem ali as habilidades para trabalhar, você é uma pessoa mais analítica. Então você tem habilidades para trabalhar de coisas mais do back-office, mais analítico, mais prático, mais pragmática. Você é uma pessoa mais racional. Sua alma, ela é assim. Só que aí agora você recebeu um upload de Netuno em Áries, onde você se questiona assim, tá, mas o que mais eu posso ser? O que mais eu quero ser também? Eu aprendi a ser assim, analítica, prática, mas e se eu quero agora pintar? E se eu quiser tocar um instrumento? E se eu quiser jogar tarô? E se eu quiser estudar astrologia? Por que eu não posso ser também outra coisa além daquilo que eu
fui ensinada? Netuno em Áries e Saturno em Áries, ele traz uma baita de uma crise de identidade. Então tá todo mundo sentindo isso. Você que entende de astrologia, você que sabe onde você tem Áries no seu mapa, você tá vendo a casa, especificamente, onde isso tá vindo mais forte. Porém, tá todo mundo passando por isso, tá todo mundo com as suas personas sendo chacoalhadas. E a persona, para Carl Jung, né? Jung disse que a persona é uma máscara social e ela é necessária. É uma máscara que a gente veste desde a infância também como proteção, como sobrevivência. Então, por exemplo, a máscara quando a gente é criança, a gente vai tirar foto em família. Sabe quando a mãe fala assim, dá risada para ficar mais sociável, dá uma risada para que você seja bonitinha da mamãe, sorri. Então, quando a criança ela sorri e ela faz aquilo que a mãe manda, ela se sente amada. Então, ela se torna um adulto que vai rir, que vai ser bonzinho, que vai ser simpático, porque ela vai ser amada, porque no fundo, ela não quer ser rejeitada. Então, as personas, as máscaras, estão aí. Então, nós precisamos dela também. É uma forma de nos proteger. Mas o que acontece? Existe uma versão sua que o mundo conhece, que é aquilo que você mostra para o mundo. Mas existe uma versão sua que você esconde. E existe uma versão sua lá no futuro muito melhor. Então, cabe a nós, nesse momento, buscarmos ser a nossa melhor versão. E identificar quem estou sendo hoje. Qual é a minha personalidade hoje? Eu estou sendo uma pessoa que tem medo? Eu sou uma pessoa que teme a rejeição? Eu sou uma pessoa insegura? Eu tento agradar demais? Eu deixo de me posicionar? Identifique qual é a sua versão negativa ou doente. Pode ser que uma versão sua esteja doente. Qual dessas versões está doente dentro de ti? É a sua filha? É a filha interior, né? A sua criança interior. Então é a filha que está doente. A relação que você teve com seus pais não foi uma relação amorosa. Sua mãe era grossa, ela era violenta, ela não era amorosa, não era calorosa. Seu pai nunca estava presente. Então você foi uma filha, um filho não visto. Nunca recebeu amor, nunca recebeu atenção. Então a filha está doente. Ok. Mas, às vezes, na fase adulta, por exemplo, na parte profissional, existem alguns momentos em que é a adulta que tem que resolver algumas coisas, mas aí vem a filha toma a frente. As dores da filha tomam a frente. Ou às vezes é a mulher. É muito comum, quando um relacionamento adoece uma mulher, ela confunde as emoções, né? Nós mulheres, nós somos muito emocionais, a gente é muito afetada pelas emoções. Então, quando o relacionamento não vai bem, dificilmente a gente não vai levar isso para as outras áreas da vida. Dificilmente a mulher não vai desanimar na carreira, na profissão, vai se isolar, vai deixar de se cuidar. Por quê? Porque as emoções ali no papel mulher, na versão mulher, nessa persona, tá doente, tá sofrida, tá precisando ser cuidada. Então nós que trabalhamos na área da saúde, terapeutas, psicólogos, até a gente que atende o público e nós ajudamos eles, a própria astrologia mostra muito isso. Qual que é a versão que tá doente para poder ajudar? Às vezes é uma, às vezes são mais papéis que estão doentes. E às vezes dentro do set terapêutico, quando você fala com o terapeuta, ele te ajuda a tratar essa versão que está doente. Se são todos os papéis que estão doentes, vamos tratar todos. Mas vamos começar um de cada vez. Então, saiba identificar quais são as versões negativas suas. Qual é o seu papel que está doente? Se pergunta, às vezes você foi ferida no casamento. Às vezes você foi traída. Às vezes seu marido, ele te humilhava. Ele não te elogiava. Os seus esforços não eram reconhecidos. Você se sobrecarregava, você tinha que aturar sogra, você tinha que aturar filho, você tinha que aturar o marido, os amigos do marido. E aí, dentro de casa, com a relação com a mãe e com o pai também era difícil. E aí no trabalho as coisas não vão bem. Saiba identificar qual que é a versão sua que tá doente, tá? Então assim, existem algumas versões negativas que eu quero que você se identifique para que a gente depois trabalhe o oposto, ok? Bom, versões negativas. Sabe aquela mulher que tolera migalhas em relacionamentos e amizade? Tipo, a amiga dá bem pouquinho, assim, ela dá muito mais e ela... Enfim, ela tolera migalhas em tudo. No trabalho, no relacionamento, enfim. É aquela mulher que prefere ter pouco do que não ter nada. Então, bom, eu fico aqui na zona de conforto porque eu tenho pouco, mas é melhor do que não ter nada. Então, eu tenho uma versão de tolerar migalhas. Você é dessas? Comenta aqui se você tiver coragem. Outra versão negativa nossa é aquela mulher... ou aquela pessoa que trava nas decisões, que não tem coragem de escolher. Simples. Você conhece aquela pessoa que usa o mesmo estilo de cabelo, aquela mulher que usa o mesmo corte, a mesma cor, o mesmo tom,
por anos. Nunca mudou. Nunca mudou. É sempre o mesmo estilo de cabelo. Sempre muito liso, tudo muito alinhado, a mesma cor. É sempre do mesmo jeito, ela nunca muda. Às vezes ela até quer cortar, quer fazer umas luzes, quer fazer uma coisa, mas não tem coragem de mudar. E às vezes é o contrário. Às vezes, por exemplo, eu tive transição capilar. Tive que me adaptar a uma nova versão, mas eu conheço pessoas que passam a vida inteira tendo que alisar os seus cabelos e não se permite ser diferente. Não escolhem. Então é a versão que trava as decisões, que tem medo de escolher. Se você é assim, comenta aqui também. Outra versão é aquela que esquece quem se é. Então, você vive pra ser aceita. Esquecer de mim é tipo assim, eu queria comer em tal restaurante, mas aí a maioria decidiu ir para outro lugar. Então, vamos lá. Bora. Eu queria viajar pra tal lugar e meu marido quis ir pra outro, então eu aceito. Então, eu quero, por querer ser aceita, essa versão doente esquece quem é. Esquece que às vezes você não gosta. Às vezes você não gosta de frequentar tais lugares, escutar tais músicas, falar de tais assuntos. Sabe aquela pessoa que usa o mesmo estilo de roupa, que sai para os mesmos lugares, escuta as mesmas músicas, conhece os mesmos estilos de pessoa? Com 20 anos fazia isso, com 30 anos faz isso, com 40 anos faz isso e não muda. E às vezes tem uma atitude infantil. Seja homem ou seja mulher. Então é uma pessoa que não sabe muito bem quem é. Só tá indo no efeito manada. Essa é uma versão muito doente nossa, que é uma máscara social nossa, que a gente tem que se atentar. Se você se identificou, comenta aqui. E um outro exemplo que eu trago é a mulher que tem que pedir permissão. Sabe aquela pessoa que ela quer se posicionar, ela quer ir, mas parece que precisa de uma permissão, parece que precisa ser validada, precisa que alguém vire e fale assim, não, vai lá que eu te apoio. E mesmo que você tenha um tipo de apoio, você não se sente que tem permissão para prosperar, que tem a permissão de poder estudar, de poder viajar, de poder gastar consigo mesma. Essas versões nossas são versões impotentes. E Netuno em Áries e Saturno em Áries, quero que vocês entendam que Áries ele é a identidade, ele é o eu. Mas Áries ele não negocia a essência. Áries ele é verdadeiro. Áries ele é autêntico. Então, cadê a sua autenticidade? Cadê os seus gostos? Cadê a sua opinião? Fale! Olhe pra si com sinceridade e fale, poxa, eu tô sendo uma marionete. Tô cansada de ser marionete. Tire essa máscara de vítima. E tome as rédeas da sua vida. Agora eu vou trazer para vocês o que seria a cura, a medicina para essas versões negativas que eu trago. Que é um processo que eu trabalho em mim até hoje, com muita terapia, com muito autoconhecimento, com muitas técnicas como astrologia, como tarô, como reiki, como ferramentas que me ajudam, porém é um trabalho diário. E as afirmações são importantes. Então, aqui você se identificar aqui agora, eu vou te pedir para que comentem aqui embaixo, ok? Bom, a mulher que se valoriza é aquela mulher que sabe que ela não precisa se diminuir para caber em lugares. Então, é onde você tem que dizer para si mesma, eu não me diminuo para caber em lugares que não me reconhece. Eu me reconheço. Se você quer trabalhar o seu valor próprio, sua autoestima, diga assim para si mesma. Você não precisa se diminuir por ninguém, por nada, em nenhum relacionamento, não tem amizade, não tem trabalho que custe isso. Não se diminua. Se você quer trabalhar uma versão positiva de ser aquela mulher que se posiciona, então você vai dizer essa frase aqui embaixo. A minha verdade vale mais do que a aprovação dos outros. A minha verdade vale mais que a aprovação dos outros. Se você quer ser uma mulher que se posiciona, você tem que se enxergar assim. Você tem que agir com base naquilo que você quer, com base naquilo que você sente. Não precisa que o outro te aprove. Você tem que se aprovar. A mulher que é muito sensível, muito emotiva, muito empática, tá tudo bem sentir, mas atravesse as emoções. Se você é aquela que na TPM fica triste, chora, fica carente, tá tudo bem. Somos sensíveis, somos delicadas. Temos hormônios. A questão é quando você se afoga nisso. Então, se você é uma pessoa assim, mais melancólica, mais triste, mais depressiva, passe por isso e afirme pra si mesma. Eu sinto, mas eu não afogo em mim mesma. Repita. Naquele dia que você estiver na bad, sabe, aquele dia, primeiro dia de menstruação, que você tá cansada, que você tá exausta, que você tá querendo largar tudo, você fala pra si mesma. Eu sinto, mas eu não afogo em mim mesma. Eu vou enfrentar. E chega em casa e desabe, mas enfrente o seu dia, confie em si, ok? Crie essa nova versão que vence as emoções negativas e densas. Bem, se você é do tipo de mulher carente, né? Se a sua versão é aquela versão da carência, então você vai repetir aqui pra si mesma. Eu sou o lugar seguro que sempre procurei. Eu sou o lugar seguro que sempre procurei. Você é a âncora. Você estando bem,
você consegue ajudar alguém. Você não estando bem, você não consegue. Me desculpe, mas você não vai dar 100% pra ninguém, a não ser pra si mesma. Então repita aqui se você é carente. Você é o lugar seguro que você sempre tá procurando. Crie essa energia de segurança. Faça coisas, tenha hobbies que faz você fortalecer essa segurança. Um hobby no qual você vai ficando boa naquilo ali. E aí você sabe, poxa, eu sou boa naquilo, eu reconheço o meu valor naquilo ali. Isso vai te fortalecer com certeza. E se você é do tipo de mulher que tem muito medo, né? Que é aquela que tem medo, que é muito insegura, repita pra si. O medo pode até vir, mas ele não decide por mim. Não peça permissão para ser quem se é. Repita assim. Eu não peço permissão para ser quem eu sou. Eu não peço permissão para ser quem eu sou. O medo não decide por mim. Quando o medo ele vir, que ele é uma emoção humana, normal, todo mundo sente medo, mas o que diferencia os medrosos dos corajosos? É Áries, é o arquétipo do guerreiro. É aquele que fala, ok, o medo tá aqui, mas ele não vai decidir por mim. O medo de alguém não me validar. Então não peça permissão para ser quem você é. Goste de si. Crie uma nova versão sua, ok? E pare de alimentar versões suas que te enfraquecem. Fortaleça, né, esse seu lado. Sustente essas versões que te fortalecem. Olhe para essa energia do céu do momento, com Netuno em Áries, até 2030 e bolinhas, que agora eu não lembro, acho que se eu não me engano, uns 15 anos. Saturno até 2028 em Áries. Entenda como que o céu tivesse com muitos, como chuvas de bênção, sabe? Momentos mesmos astrológicos, energéticos, onde a vida tá falando assim, gente, acorda, seja o que você quiser ser. Não quer mais aquela vida, não quer mais aquele casamento, não quer mais esse trabalho? Deixa aí, mas lembra, tem uma vida nova ali na frente. Então, seja uma nova versão sua para essa vida. Eleve a sua frequência, alcance essa onda diferente, mas tudo depende de você. Tudo depende das suas decisões. Tudo depende da sua intenção. E eu sempre falo isso, eu falo mais nos bastidores, né, para os meus clientes. Eu falo que os melhores momentos na minha vida foi quando eu decidi mudar. Foi quando eu me comprometi comigo mesma. Quando eu falei assim, chega, eu me comprometo a ser a minha melhor versão. Eu me comprometo a buscar um trabalho que faz sentido pra mim. Pra mim, esse trabalho, naquela época, na Jaqueline, há 5 anos atrás, eu não fazia o menor sentido que era astrologia, que era as terapias. Eu só queria ser feliz. Eu só queria me reconhecer naquilo ali. E eu fui criando isso. Era todos os dias. Era com as minhas orações? Sim. Mas era tomando decisões diferentes. Era saindo de amizades, né, me afastando de amizades, saindo de lugares, deixando de frequentar certos lugares e estar perto de pessoas que me lembravam ser aquela versão que eu não queria mais ser, sabe? Então, é um trabalho psicológico, é profundo e é espiritual. E lembra que toda mudança começa com a gente mesmo. Então, para finalizar esse vídeo, para que vocês aproveitem toda essa temática que eu trago para vocês, comentem aqui embaixo. Eu vou deixar uma frase final, que é uma frase de poder. Quero que vocês repitam para si mesma. Eu sou a mudança que começa em mim mesma. Eu sou a mudança que começa em mim mesma. Você é a mudança e ela começa agora. E ela não começa perfeita. Ela não começa perfeita, ela começa com vontade, com intenção. E essa temporada astrológica ariana, ela tá potente. No dia 17 de abril de 2026, temos a Lua Nova em Áries. É a primeira lunação do ano novo astrológico. A gente vai ter Sol e Lua juntinhos, teremos o Mercúrio, teremos um Saturno, teremos Netuno, enfim. A gente vai ter muita energia em Áries. E é um novo eu, é um renascimento, é essa ressurreição. Áries é a primavera. Olhando para a astrologia no norte, né? Áries ele é a primavera. Então é quando as folhas que estavam mortas, congeladas, quando a terra que estava gélida e branca começa a florescer de novo. Isso acontece na Páscoa. A temporada ariana sempre acontece na Páscoa. Sempre acontece nesse momento onde a gente renasce. Então, renasça também. Tenha fé em si mesma. Peça ajuda ao seu lado espiritual. Você não tá sozinho. Seja da religião que você for. Você não tá só. Você não veio só e você nunca está só. E se você precisar de algum apoio olhando para o seu mapa astrológico, quiser um atendimento terapêutico, quiser entender um pouquinho mais como que essas energias estão influenciando vocês, me mandem uma mensagem, a gente puxa a sua mandala astrológica num atendimento particular e aí eu ajudo vocês da forma que eu conseguir, ok? Aqui embaixo tá minhas redes sociais, comentem se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem sugestões também, o like e vejo vocês na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.